Com absoluta certeza, você deve ter assistido a TV Globinho, um programa que marcou a sua infância e a de milhares de outras crianças espalhadas no Brasil. Muitas pessoas deixavam seus filhos em frente à TV, assistindo a TV Globinho. Você já deve ter ouvido algumas histórias, mas a história de hoje trata-se de uma creepypasta. Não podemos dizer se é verdade ou não, mas ainda assim, não deixa de ser assustador e arrepiante. Se você é uma pessoa muito medrosa, eu não te aconselho a continuar a assistir esse vídeo. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Conta-se a lenda de uma menina que na época ela tinha 7 anos de idade e era viciada na TV Globinho. A mãe dela, separada do pai, não sabia qual o paradeiro dele. Então, a menina sempre perguntava à mãe: eu quero conhecer o meu pai. Mas a mãe sempre fugia do assunto. Ela não tocava no assunto, dizendo que o divórcio foi há muitos anos, antes mesmo dela nascer. Ela tinha essa dúvida. Então, para distrair a sua mente e também passar as suas manhãs com um pouco de felicidade, assistia a TV Globinho todos os dias. Gostava dos desenhos, principalmente o desenho Dragon Ball. A menina, quando começava a abertura do Dragon Ball, começava a pular de alegria, fazia os gestos dos heróis. E ela, à tarde, ia para a escola para contar aos colegas o que acontecera no episódio de Dragon Ball que ela havia assistido na TV Globinho. Fora Dragon Ball, ela adorava todos os outros desenhos da programação e queria muito que aquela programação continuasse sempre, porque a casa dela é uma casa humilde e nem DVD tinha. Ela não podia assistir os desenhos que ela mais gostava na hora que bem entendia. A mãe dela, percebendo o vício que ela tinha pela TV Globinho, queria tirar ela da frente da televisão. Mas essa menina se transformava. Ela começava a gritar. E teve um dia que ela até espumou pela boca e teve uma convulsão de tão nervosa que ela ficou. A mãe percebeu que não podia mais impedir ela de assistir os programas que ela gostava. Então, abriu mão e deixou a sua filha em frente à televisão, assistindo a TV Globinho, que era o único programa que ela gostava de assistir. Um belo dia, ela estava pensando no seu pai. Queria muito conhecer o seu pai. Afinal de contas, quem é o meu pai? Num episódio de Dragon Ball, onde todos começam a venerar o Mr. Satan no torneio que está prestes a começar, ela fica fissurada naquele homem, naquele desenho. E de repente, todos começam a gritar: Satan, Satan, Satan. Esse é o vosso grande campeão, Mr. Satan! Esse episódio de Dragon Ball é bastante assustador. A menina levantou, começou a pular em cima do sofá e começou a gritar: pulando no sofá. De repente, uma das almofadas saiu e embaixo da almofada do sofá existia uma foto. Quando ela pegou essa foto e olhou, ela não acreditou no que estava vendo. Era a foto de um homem com aparência de 38 anos, que se parecia muito
com o personagem que ele estava vendo no desenho Dragon Ball. Sim, o homem parecia o Mr. Satan. E ela começou a ficar muito curiosa. Quem será esse homem? É muita coincidência essa foto estar aqui, bem no momento do meu desenho favorito. Ela pegou aquela foto e guardou. Passaram-se os dias e ela não falou para sua mãe. E todos os dias ela olhava aquela foto. Até que um belo dia, o mesmo episódio que ela estava assistindo se repetiu na TV Globinho. E ela decidiu fazer a mesma coisa e começou a gritar: Quando ela começou a pular, o tapete saiu do lugar. E quando ela olha debaixo do tapete, havia a mesma foto do homem que ela estava gritando. Sim, mais uma vez ela encontrou a foto do homem que se parecia com Mr. Satan do Dragon Ball. Ela começou a ficar assustada e ao mesmo tempo muito curiosa. Então ela não suportou e foi até sua mãe contar o que havia acontecido. Quando sua mãe chegou do trabalho, ela disse: mãe, olha isso que eu achei. A mãe tomou um susto, deixou as sacolas das compras caírem no chão e disse: onde você encontrou essas fotos? Eu não acredito que você está com essas fotos. Não é possível. Ela disse: mamãe, eu encontrei essas fotos aqui em casa. Uma debaixo do carpete e outra debaixo do travesseiro do sofá. Vendo a grande curiosidade da menina, a mãe, desesperada e muito nervosa, saiu de casa e a deixou mais uma vez sozinha. A menina, não se conformando com a atitude da mãe, ficou muito chateada e aos prantos começou a chorar. E ela queria entender o que estava acontecendo. Mas, como sempre, ela não tinha respostas e a sua vida continuava a ser uma incógnita. Quem seria o pai dessa criança? Seria o homem desta foto? Ela de repente liga a TV e está passando TV Globinho, justamente o desenho que ela mais gosta. E o Mr. Satan, aquele desenho, estava lá, bem diante dos olhos dela. Ao ver o desenho, ela olha novamente para a foto e começa a chorar. E ela começou a ouvir o desenho na televisão chamar o nome dela. Sim, o Mr. Satan, desenho do Dragon Ball, estava chamando ela pelo nome. E ela, por incrível que pareça, não ficou assustada. Ela disse: você é meu pai? E o desenho disse para ela: sim, eu sou o seu pai. Mas a sua mãe quer esconder você de mim. Ela não quer que você saiba o que aconteceu. Eu estou preso. Preciso que você me liberte. A menina, muito curiosa, se aproximou da televisão e tentou tocar ela, tocar o seu pai. Mas ela de repente tomou um choque e a televisão desligou. Ela tenta ligar a televisão novamente, mas sem sucesso. Parecia que a televisão estava queimada. A menina ficou desesperada, andando de um lado para o outro para casa, mas não obtinha respostas. Procurou em livros, procurou no guarda-roupa, procurou em todos os lugares da casa alguma pista que poderia dizer onde estava o seu pai e também desvendar toda aquela história obscura, mas ela não encontrou. De repente, a televisão volta a funcionar novamente com a chamada da TV Globinho. Ela corre para ver, só que ela achou algo estranho. Ao olhar para o relógio, já havia passado a hora da TV Globinho. Sim, a TV Globinho no horário normal já havia acabado. E por que, justamente na televisão dela, ainda estava passando? Ela começou a ficar assustada. Mas de repente, aquele desenho do Mr. Satan aparece novamente e começa a conversar com ela. E disse: você procurou em toda a casa, mas não achou, né? Existe um meio de você me trazer de volta para vocês. Eu quero ser com você e a sua mãe uma família linda. Quero cuidar de vocês duas.
A menina, muito empolgada com a ideia, disse: papai, o que eu devo fazer para trazer você de volta? O pai mandou ela procurar um homem velho que estava a poucos quarteirões da sua casa. A menina arrumou a sua mochila e correu até a casa desse senhor, exatamente no lugar onde o desenho havia dito para ela ir. Ao entrar na casa, ela percebeu que o homem era um bruxo. Um homem muito discreto, velho. Ao olhar para a menina, o homem não disse uma só palavra, apenas fez um gesto para que ela o seguisse. E ela entrou num lugar onde parecia ser um santuário, um ritual para magias. E ela queria entender todo aquele processo. Na verdade, tudo que ela mais queria era trazer o pai dela de volta. Então ela fazia muitas perguntas para esse senhor, que não dizia uma palavra sequer. Então, ele pegou alguns objetos e colocou no centro do santuário. A menina calou imediatamente e parou de fazer as perguntas. Então, depois de muito tempo, esse homem diz uma pequena frase: venha, minha filha, fique no meio do círculo. Este era um círculo de ritual onde se fazia a invocação de espíritos e de entidades. Então ele começou a ler um livro com uma linguagem que a menina nunca ouviu antes. Não parecia inglês, não parecia espanhol, não parecia russo, não parecia japonês. Que língua era aquela? Tratava-se talvez de uma língua arcaica, uma língua medieval? Bom, o ritual foi acontecendo e de repente uma fumaça foi aparecendo e tomando conta daquele lugar. E no meio da fumaça ouviu-se a voz do desenho que ela estava vendo na televisão. Sim, ela estava vendo a voz do Mr. Satan. Ela começou a dizer: papai, venha para nós, papai. Quero o Senhor dentro da minha casa com a minha mãe. Então ele disse: minha filha, eu vou voltar para casa, só que não vai ser da maneira que você está esperando. Então a menina começou a sentir um grande calafrio no seu corpo. Ela começou a se tremer. Não conseguiu ficar em pé. Os olhos dela começaram a mudar e ficaram brancos. O cabelo dela começou a mudar de cor e a sua pele ficou muito pálida. Ela caiu no chão como se estivesse desmaiada. E ao levantar, em silêncio, foi diretamente para sua casa. Ao chegar em casa, a sua mãe havia chegado. E a mãe começou a fazer uma série de perguntas preocupadas. Onde você estava? Com quem você estava? Eu estava preocupada com você. Olha, minha filha, eu vou te contar a história do seu pai. E a menina, sem dizer uma palavra, continuou a ouvir a sua mãe. A mãe disse que o pai dela era um bruxo muito maquiavélico, que havia feito um pacto com entidades tenebrosas das trevas. E a vida dele era muito obscura. Ele dizia ter feito pactos para muitas pessoas terem sucesso. Era envolvido em muitas situações terríveis. E até que um dia ele veio a falecer. E segundo a lenda, ele teria virado um espírito tenebroso. Após terminar de contar essa história, a mãe ficou aguardando a sua filha dizer uma palavra, mas ela não reagia, ela não falava nada. E a mãe disse: minha filha, o seu pai realmente parece com esse homem da foto. Esse é o seu pai, mas ele faleceu há muito tempo. E graças a Deus que ele morreu. Porque ele era um tormento na minha vida e seria uma maldição. E eu fiz um voto de que quando você nascesse, eu queria que ele saísse da nossa vida. Então eu fiz uma magia para poder matá-lo. Quando ela terminou de dizer, a menina abriu a boca e uma voz tenebrosa saiu dos seus lábios. Não era a voz daquela garotinha. Era uma voz parecida com essa que você está ouvindo. Uma voz grossa, demoníaca e diabólica. A moça começou a ficar assustada e disse: minha filha, o que está acontecendo? Os olhos da menina reviraram para cima e ficaram totalmente brancos. A menina começou a dizer palavras com uma língua que ela não entendia. E a mãe reconheceu aquela voz. Era a voz do seu antigo marido, que havia morrido por conta da magia que ela havia feito.
Então, o seu antigo marido, em espírito, dentro do corpo da menina, disse para ela: Eu morri por sua causa, mas eu consegui conquistar a confiança dos meus senhores e me transformei em um demônio. E agora eu voltei aqui para completar a minha vingança. Vou te levar para um lugar pior do que estou. A mãe da menina começou a ficar desesperada. Levantou, queria sair correndo, mas era inútil. Todas as portas se fecharam sozinhas. As janelas foram trancafiadas e ela não tinha alternativa a não ser ficar ali e esperar pelo pior. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro desse canal. Se você é novo por aqui, clique em se inscrever e não esquece de ativar o sininho para você receber os vídeos futuros. Me siga lá no Facebook, o link está aí na descrição do vídeo. Ah, não esquece também de me seguir no Twitter. Quero te convidar também a conhecer o meu outro canal, Nerdflix. Lembrando que as histórias que nós estamos fazendo aqui são apenas lendas urbanas. Não podemos dizer se é verdade ou não. Então, até nosso próximo encontro. Um beijo do Tio Lu. Sônico.